Meus queridos amigos, após a crise de sucessão, quando o profeta José Smith e seu irmão Hyrum Smith foram assassinados na cadeia de Carter, surgiu entre os santos alguns dissidentes da igreja, alguns apóstatas, pessoas que não queriam seguir a liderança de Brigham Young como legítimo sucessor de José Smith e a liderança dos 12 apóstolos. Alguns líderes eram carismáticos, e entre eles, James J. Strang. Vamos conhecer um pouco sobre esse James J. Strang. Em James Strang e as Testemunhas do Livro de Mormon, parte 1 e 2, Flaubert Barros esboçou um panorama desse movimento surgido após o assassinato de José Smith e Hyrum Smith, e a consequente crise sobre a sucessão na igreja. Ainda que minoritário desde o princípio, o movimento de James J. Strang foi capaz de atrair personagens importantes da história mormon. Vocês sabiam? Mesmo que a liderança reivindicada por ele, James Strang, não remetesse a nenhum dos prováveis princípios pelos quais o profeta José Smith poderia ser sucedido. O carisma pessoal de Strang, ele tinha um carisma pessoal, e seus relatos sobre acontecimentos sobrenaturais ou acontecimentos proféticos devem ter pesado na influência exercida sobre seus seguidores e simpatizantes. O impacto de James J. Strang sobre a unidade da Igreja Sud talvez possa ser melhor dimensionado pela leitura de duas revelações recebidas por dois apóstolos da Igreja. Uma revelação recebida por Brigham Young, o presidente Brigham Young, e que era um apóstolo, profeta e revelador, e outra pelo apóstolo Orson Hyde. Eu vou falar das duas aqui. A primeira delas, recebida por Brigham Young, diretamente para Reuben Miller. Brigham Young recebeu essa revelação para Reuben Miller. Nunca foi publicada pela igreja. E é traduzida aqui integralmente, eu vou traduzir. Já a segunda revelação foi publicada no periódico Millennial Star, mas não está traduzido na sua totalidade. Vamos lá então falar da primeira. Revelação recebida por Brigham Young para Reuben Miller, em 30 de janeiro de 1846, em Nauvoo, Illinois. Assim diz o Senhor Jesus Cristo a Reuben Miller, através de Brigham Young, ungido escolhido, que James Strang é um homem iníquo e corrupto, e suas revelações são tão falsas quanto ele. Portanto, desvia-te da sua tolice, e nunca seja dito de Reuben Miller que ele já foi desviado e apanhado por tal disparate. Nunca. Então, Reuben Miller recebeu essa revelação através de Brigham Young. O texto da revelação acima, ele constrói um paralelo entre o indivíduo James Strang e suas supostas revelações, uma vez que Strang é iníquo e corrupto, entre aspas. Suas revelações são igualmente falsas, entre aspas, como uma expressão de seu próprio caráter. Sua liderança é classificada então em termos que remetem a um absurdo, tolice e disparate, entre aspas. Outra revelação dada ao apóstolo Orson Hyde no mês de abril de 1846 em Nauvoo, Illinois. O que Orson Hyde fala? Em minhas meditações nesta manhã, o Espírito do Senhor veio sobre mim e fui levado a escrever. Estando pesaroso no meu espírito devido a falsas pretensões por pessoas que almejam o mal, de ganhar poder e desviar o rebanho de Deus. Sussurrou a mim e disse, homens maus, Jesus Cristo falando, homens maus, ambiciosos de poder, devem surgir entre vocês, e eles deverão ser levados
pela sua própria vontade e não por mim, porque eles têm o livre-arbítrio. No entanto, eles são instrumentos em minhas mãos e lhes é permitido tentar meu povo. Foi permitido pelo Senhor Jesus Cristo que eles tentassem o povo e colhessem dentre eles, dentre os santos, aqueles que não são os eleitos, porque iam seguir eles, e aqueles que são indignos de vida eterna. Orson, não esteja pesaroso, nem de luto, nem seja alarmado. Meu povo conhece minha voz, e também a voz de meu espírito. E um estranho não seguirão. Portanto, aqueles que seguem estranhos não são meu povo. Eis que James J. Strang amaldiçoou meu povo por seu próprio espírito e não pelo meu. Nunca, em qualquer momento, apontei aquele homem, Jesus Cristo falando, aquele homem iníquo para liderar meu povo, nem pela minha própria voz, nem pela voz de meu servo José Smith, nem pela voz de meu anjo, mas ele tentou enganar e Satanás o ajudou. Mas antes do passado, foi ele ordenado para reunir o joio do campo. E meus anjos o escolheram para fazê-lo, porque ele era um homem iníquo. Então ele tinha que escolher aqueles que era o joio no meio do trigo. Assim como Judas foi escolhido para trair seu Senhor. Que o homem que coloca sua confiança em mim não se perturbe sobre os seus direitos. Os dignos terão seus direitos e nenhum poder pode evitá-lo, pois eu lhes darei os corações de meu povo. E sua voz é minha voz, assim como minha voz é a voz de meu Pai. E o que ligarem na terra, eu ligarei no céu, diz Jesus Cristo. Mas os indignos não têm direitos a não ser estes. 2 direitos eles têm. Se arrepender, que é o arrependimento, ou serem condenados, a condenação. Arrependimento ou condenação. A revelação recebida pelo apóstolo Orson Hyde chama a atenção pelo fato de nela a voz do Senhor falar que James J. Strang, como um dos instrumentos, entre aspas, para reunir aqueles que não são os eleitos também, entre aspas, o joio do campo. Um papel para o qual Strang teria sido ordenado a cumprir, entre aspas. Assim como Judas foi escolhido para trair seu Senhor, também, entre aspas. Sugerindo uma pré-ordenação anterior à mortalidade, enquanto a tolice, entre aspas, e disparate, entre aspas, mencionados na revelação a Reuben Miller, sugerem que Strang poderia estar simplesmente mentindo ou fora de si. A revelação publicada no Millennial Star, aquele periódico Millennial Star, diz que Strang, abre aspas, tentou enganar e Satanás o ajudou, entre aspas, apontando para a possibilidade de que os eventos sobrenaturais narrados por Strang tivessem sido produzidos por influência satânica e não pelo Espírito do Senhor. Uma mensagem de conforto também caracteriza a revelação, com o Senhor falando ao apóstolo Orson Hyde para não se sentir pesaroso, nem de luto, nem ser alarmado. No contexto de confusão e disputa de liderança, os direitos dos apóstolos liderarem aquele processo de transição lhes é assegurado, à medida que os corações do meu povo, entre aspas, são colocados em harmonia com aqueles que devem liderar. No final, a habilidade de reconhecer a liderança investida de autoridade divina repousa na identidade ou origem espiritual de cada indivíduo, remetendo à alegoria bíblica de que a voz do pastor é reconhecida apenas pelo rebanho, que de fato lhe pertence. Abre aspas. Meu povo conhece a minha voz e também a voz do meu espírito. Fecha aspas. Ponto. Haveria também aqui uma alusão ao evento conhecido com a transfiguração de Brigham Young. Lembra o vídeo que eu falei? Quando alguns santos que estavam presentes,
quando o manto caiu sobre Brigham Young e ele foi transfigurado, disseram ter testemunhado Brigham Young falar com a voz do profeta assassinado? É uma pergunta. A disputa pelo manto profético de José Smith não poderia dispensar uma realidade espiritual reivindicada por cada um dos polos envolvidos. Numa perspectiva histórica, as revelações recebidas por Brigham Young e o apóstolo Orson Hyde expressam uma continuidade do exercício de dons proféticos em que estava baseada o movimento iniciado pelo profeta José Smith. Publicada no Jornal da Igreja, a revelação dada por intermédio do apóstolo Orson Hyde transmitia aos santos que se mantiveram sob a liderança dos 12 apóstolos a confirmação de que estavam do lado correto. Diante de todo o esforço e pressa para completar o templo de Nauvoo, antes do êxodo para as montanhas rochosas lideradas por Brigham Young, também lhes assegurado um reconhecimento das ordenanças realizadas, almejando o efeito eterno. Abre aspas, o que ligarem na terra, eu ligarei no céu. Fecha aspas, ponto. Entenderam sobre James J. Strang? Tudo que ligares na terra, eu ligarei no céu. Revelação de Jesus Cristo.